Bom estar de volta aqui com todos no primeiro dia da semana, o dia em que aprendemos na palavra de Deus que juntos, como uma família, nós nos reunimos para adorar a Deus em primeiro lugar e ter essa comunhão, não é? Essa fraternidade tão gostosa uns com os outros. Você que está aqui nos visitando, é um prazer muito grande ter você conosco. Esperamos que você se sinta bem aqui também conosco e possa vir mais vezes, conhecer mais a Deus, conhecer mais a palavra de Deus e fazer aquilo que Deus deseja, que é que o seu povo esteja reunido no primeiro dia da semana para adorá-lo da maneira como a Bíblia ensina. O Diogo leu para a gente essa passagem falando que nós somos embaixadores de Deus. Um embaixador é alguém que representa o seu país, não é? Nós temos aqui no nosso país várias embaixadas em Brasília, e essas embaixadas representam os seus países aqui no Brasil. Então, o que um embaixador, por exemplo, do Peru faz aqui no Brasil, ele está representando o seu presidente, o seu país. Se ele age de uma maneira ríspida, todos vão entender que os peruanos agem assim, não é? Se ele age de uma maneira agradável, nós ou todas as pessoas vão ter uma visão do Peru, do seu presidente e do seu povo de uma maneira agradável. O embaixador, ele representa o seu presidente, o seu país. E essa passagem que nós lemos ensina que nós, cristãos, somos embaixadores de Deus. Não só quando estamos reunidos aqui no domingo, mas todos os dias da semana, não é? Quando eu saio daqui e vou para o trabalho, vou para a escola, vou para casa, vou para o meu bairro, vou fazer uma viagem, vou reunir com minha família, eu estou representando Deus nos meus atos, na minha fala, em tudo que nós fazemos. Vou dar um exemplo um pouco mais recente aqui, né? Sem destacar um ao invés de outro, mas um mais recente. O Araújo voltou de uma viagem, não é? De um mês na África, aonde ele foi ensinar a palavra de Deus, evangelizar. A maneira como o Araújo falou, como ele agiu, como ele sorriu, ele estava representando Deus para aquele povo que talvez não conhecesse Deus, não é? Mas estava vendo Deus através das atitudes do Araújo. E é isso que o embaixador faz, não é? Ele representa o seu presidente, o seu país. Nós temos vários retratos de Deus no Velho Testamento. Por exemplo, você não pode ler o Velho Testamento e ler sobre qualquer sacrifício que era feito pelo povo e não se lembrar do sacrifício que Deus fez, dando o seu filho. Você não pode ler sobre Deus redimindo pessoas ou servos sendo redimidos no Velho Testamento
e não se lembrar de Deus nos redimindo. Existem vários retratos de Deus no Velho Testamento. E eu gostaria de ver um desses retratos hoje e trazer isso sobre embaixadores para a nossa vida hoje. Abre a sua Bíblia lá no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 20. Eu já falei sobre isso há alguns anos atrás, numa aula, e achei que seria interessante mudar isso para uma mensagem e falar um pouco sobre isso nessa manhã. Embaixadores de Deus. Olha Êxodo capítulo 20, versículo 7. Vamos ver um outro retrato de Deus aqui. Quando Deus estava dando os seus mandamentos, a sua lei, para o povo através de Moisés, Êxodo capítulo 20, versículo 7, diz o seguinte: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. O terceiro mandamento de Deus, daqueles 10 dados para Moisés: não tomarás o nome do Senhor em vão. Quando você lê este mandamento, o que vem na sua cabeça, na sua mente? Não tomarás o nome do Senhor em vão. Qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Quer falar, Daniel? Acho que a primeira coisa que vem à mente é você não pronunciar o nome de Deus de uma forma indevida, não colocar a boca que fala palavrão, a boca que fala em vão, a mesma palavra de Deus, você profere a palavra do nome de Deus. Obrigado, né? É isso mesmo, não é? Quando a gente pensa no terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor, o teu Deus, em vão. A primeira coisa que vem na nossa mente é a linguagem, não é? Linguagem. Vou cuidar da minha boca para não pronunciar o nome de Deus em vão. E está certo, está certo. Mas hoje eu gostaria de trazer uma outra ideia sobre o terceiro mandamento. Quando nós pensarmos em não tomar o nome de Deus em vão, eu gostaria que nós pensássemos não só em linguagem, mas num estilo de vida. Num estilo de vida, na nossa vida de uma maneira geral. Nós somos embaixadores de Deus. A nossa vida não pode ser uma vida que toma o nome de Deus em vão. A nossa vida tem que ser uma vida que honra a Deus. Através da nossa vida, as pessoas vão entender Deus, vão ver Deus. Vamos pensar em não tomar o nome de Deus em vão como um estilo de vida. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o seu Deus. Pensa num edifício bem alto, 12 andares, 15 andares. E você trabalha neste prédio.
neste edifício. Você é uma das pessoas que trabalham neste prédio. Todos no prédio trabalham para o presidente do prédio. Aquele prédio é dele. Os 12 andares são do presidente do prédio. É uma coisa só. E você trabalha neste prédio. Trabalha para este presidente. E ele tem a sua sala na cobertura. Lá em cima é a sala do presidente. Talvez você nunca viu o presidente, você conhece quem ele é, mas você nunca teve oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Você nunca o viu. Mas você conhece a filha do presidente. Ela também trabalha nesse prédio, não é? E você conhece a filha do presidente. E um belo dia, você está lá trabalhando, e a filha do presidente, por ser filha do presidente, ela toma vantagem da sua posição. Então, um dia de manhã, ela chega e ela vai pedir para o segurança do prédio, chamado Ricardo, para buscar um lanche para ela. E o Ricardo fica numa situação difícil, não é? Porque ele é o segurança do prédio. Se ele sair para buscar um lanche para a filha do presidente, ele vai deixar o prédio exposto, sem segurança. E ele tenta falar isso com ela, mas ela fala: eu sou a filha do presidente, você vai fazer o que eu mandar. E o Ricardo então vai comprar um lanche para a filha do presidente. E ele começa a pensar: olha, se a filha é tão mandona assim, imagina o pai dela como deve ser. Ele não conhece o presidente, nunca viu, mas ele conhece a filha do presidente. E ele começa a pensar coisas sobre o presidente por causa das atitudes da filha. E a filha apenas está começando o seu dia. Ela, comendo o seu sanduíche, ela se encontra com uma das secretárias. E a secretária está carregando um monte de folhas e pastas na sua mão. E ela pergunta para a secretária: aonde você está indo? E a secretária responde: eu preciso preparar uma sala para uma reunião que vai acontecer daqui a pouco. E a filha do presidente fala para essa secretária: não, você não vai fazer isso, você vai na minha sala comigo e você vai me ajudar a arrumar a minha sala. E a secretária olha para a filha e fala: mas eu não posso, eu preciso arrumar aquela sala. Não, você não está entendendo. Eu estou mandando você arrumar a minha sala. E a secretária vai, porque afinal de contas, quem está falando com ela é a filha do presidente. E ela vai, arruma a sala da filha e começa a pensar: olha, se a filha é dessa maneira, imagina como não deve ser o seu pai. Ela não conhece o presidente, mas ela conhece a filha do presidente. E a filha continua ditando ordens, interrompendo agendas. Nenhuma vez
ela precisa mencionar o nome do seu pai. Ela não precisa dizer, o meu pai. Afinal de contas, ela é a filha do presidente. A filha não fala pelo seu pai. Afinal de contas, é a filha dele. E assim, o Ricardo abandona o seu posto e vai buscar um sanduíche. A secretária não termina a sua tarefa. Ela não conseguiu arrumar aquela sala. E mais do que 1 ou 2 empregados questionam a sabedoria do homem lá na cobertura, do presidente desta empresa. Será que ele realmente sabe o que ele está fazendo? Olha como a sua filha é. Será que o presidente sabe o que ele está fazendo? A filha tinha desonrado o nome do seu pai, não é mesmo? Ela não estava dando um bom exemplo. Não era com linguagem vulgar, não estava falando mal do seu pai, usando linguagem vulgar, mas pela sua atitude, por ser uma filha insensível. Um pouco mais e o prédio inteiro iria começar a pensar mal do presidente. Se a filha é assim, imagina o pai dela como deve ser. Mas e se a filha tivesse agido de uma maneira diferente? Ao invés de exigir que o Ricardo fosse comprar um sanduíche para ela traz um sanduíche para o Ricardo. E ela fala: olha, eu sei que você chega aqui bem cedo e você não tem tempo para comer. Então eu trouxe um sanduíche para você, Ricardo, para que você possa comer o sanduíche. Indo para o elevador, ela encontra aquela secretária carregando aqueles papéis e aquelas pastas, e ela pergunta para a secretária: posso ajudar você? Posso levar essas pastas junto com você? E ela vai junto com a secretária, e ela ajuda a secretária à mesa, pergunta sobre suas famílias, se oferece para ajudar naquilo que for preciso. Os novatos na empresa são bem recebidos por ela. Os veteranos na empresa são aplaudidos por ela. E através da sua bondade e das suas atitudes, o nível de alegria dentro da empresa é aumentado. E ela faz isso sem mencionar o nome do seu pai. Ela não precisa dizer: o meu pai falou para eu fazer isso. Afinal de contas, ela é a filha do seu pai. Ela fala pelo seu pai, sendo filha do dono da empresa. Reflete o seu coração. Quando ela fala, os outros entendem que ela está fazendo aquilo que o seu pai está pedindo. E por pensarem bem dela, vão pensar bem do seu pai. Nunca viram o pai dela, não se encontraram pessoalmente com ele, mas conhecem a sua filha. E por isso, conhecem o coração do pai. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. A passagem que foi lida. Nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores de Deus,
como se o próprio Deus estivesse falando e fazendo o seu apelo por nosso intermédio. É isso que o embaixador faz, não é? Ele representa o presidente. Eu e você somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo através de você e de mim. Nós representamos o Rei. O nosso estilo de vida representa o nosso Deus. Não só na nossa linguagem, mas no estilo de vida. Pessoas que não conhecem Deus vão conhecê-lo pela maneira como você e eu vivemos. Pelas nossas atitudes, pelo nosso sorriso, pela nossa fala, pessoas vão pensar bem ou mal de Deus. É isso que o embaixador faz. Ele representa o seu presidente, representa o seu país. A história termina dessa maneira. A filha sobe no elevador até o 12º andar, até a cobertura, para ver o seu pai. E quando ela chega, o pai está esperando essa filha. Ele sabe de tudo o que a filha fez. Ele sabe do bom trabalho que a filha fez na sua empresa, as suas ações gentis para com todos. As pessoas pensam muito melhor dele por causa das atitudes da sua filha. E quando ela se aproxima para dar um abraço no seu pai, ele fala 6 palavras para ela. Muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Não vai ser bom ouvirmos as mesmas palavras do nosso Deus? Nós somos embaixadores de Deus. Nós representamos o Rei. Nossas atitudes, nossa fala, nossa expressão facial, no trabalho, na família, na escola, aonde quer que nós estejamos, as pessoas estão vendo e aprendendo sobre Deus através das nossas atitudes. O terceiro mandamento não é apenas linguagem. O terceiro mandamento é um estilo de vida. Não tomarás o nome do Senhor, o teu Deus, em vão. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida? Como é que estamos representando Deus para as pessoas à nossa volta? Essas pessoas sabem que Deus é um Deus bom? Ou que Deus é um Deus bravo? Sabem que Deus é um Deus de compaixão? Ou um Deus que só fala alto e reclama? Depende das minhas e das suas atitudes.
Como é que o nosso estilo de vida está representando Deus? Eu quero chegar lá em cima, não é? Na cobertura, e escutar o meu pai dizer: muito bem, servo bom e fiel, você me representou bem, pode entrar para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Como é que está o seu estilo de vida? Você é um embaixador, uma embaixadora de Deus. Que Deus nos abençoe a lembrarmos disso, e que nós possamos representar o nosso Deus da maneira como Ele merece. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado, Pai, porque o Senhor confia tanto em nós, que nos faz seus embaixadores e embaixadoras. Que nós possamos, Pai, representá-lo da maneira como o Senhor merece e se agrada. Que outros possam conhecer ao Senhor pelas nossas boas atitudes. Que as pessoas possam ter um quadro, uma ideia melhor sobre o Senhor, porque estão vendo isso em nossas vidas. Nos ajude, Pai, a representá-lo da maneira correta. Em nome de Jesus, pedimos essas coisas nessa manhã. Amém.